chamo Ana Caroline e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os advérbios. Bom, o que são advérbios? Advérbios são palavras que podem modificar o sentido das palavras às quais eles estão associados. E o que isso significa? Já imaginou quando você tem um grupo de amigos e eles andam muito próximos e você acaba associando o que um gosta ao outro? Características de um vão acabar sendo adquiridas pelo outro? É basicamente isso, só que com palavras. O advérbio, ele vai doar o sentido dele para a palavra que ele está andando junto. Então, se você tem um advérbio andando junto com o verbo vai acabar herdando essa característica que o advérbio vai estar levando, seja ela uma característica de lugar, de modo, de tempo ou qualquer outra. É só você pensar aqui nessa frase. Ele certamente comparecerá à reunião. Quando eu tenho essa frase, o certamente ele é um advérbio de afirmação e ele está me dando a certeza de que essa pessoa vai à reunião. Na segunda frase, a gente tem talvez ele comparecerá à reunião. Com a presença do talvez, que é o advérbio, a gente tem uma modificação. Já não é mais certeza de que aquela pessoa vai à reunião. Agora eu trago uma dúvida. E na última, a gente tem ele não comparecerá à reunião. Não vai ser um advérbio de negação, ou seja, agora a gente tem uma certeza mais negativa de que ele não irá à reunião. Se vocês observarem, as três frases, elas contêm basicamente as mesmas palavras, que são ele comparecerá à reunião. O que está mudando completamente o sentido das frases são a presença dos advérbios. Os advérbios eles vão trazer circunstâncias, especialmente quando eles estão associados ao verbo. Essas circunstâncias, como a gente pode observar aqui nessa frase, vai variar de acordo com a classificação do advérbio. Então, aqui nessa frase, cheguei em casa à tarde tranquilamente, a gente tem primeiro uma circunstância de local, ele chegou onde? Em casa. Depois, a gente tem uma circunstância de tempo, que ele coloca aqui, cheguei em casa à tarde, está nos situando no tempo. E depois, uma circunstância de modo, que é o tranquilamente. Tranquilamente foi a forma como ele chegou, foi o modo que ele chega em casa. E tranquilamente é um advérbio. Aqui, como eu disse no início, o advérbio ele pode estar associado também a adjetivos ou até mesmo a um outro advérbio. Por exemplo, nessa frase a gente tem Bruno escreve muito rápido. Rápido vai ser um adjetivo e o muito vai ser um advérbio que vai intensificar esse adjetivo. Da mesma forma aqui, a menina é muito linda. Linda é um adjetivo, é uma característica da menina. Mas a presença do muito dá essa intensificação no que o adjetivo está se referindo. Bom, para a gente continuar, é importante que vocês entendam esse conceito, em que a gente tem que o advérbio ele vai assumir essa função adverbial, que é a palavra que vai modificar o sentido da outra a qual ele está associada. E quando isso acontece através de uma palavra só, exercendo essa função adverbial, a gente tem propriamente dito o advérbio. Como aqui no primeiro exemplo, em o cachorro fugiu ontem. Ontem é um advérbio de tempo. Quando essa função adverbial está sendo assumida por duas palavras, que estão assumindo essa mesma função, estão fazendo como se fosse o sentido de uma palavra só, mas são duas. Como aqui, o cachorro fugiu à noite, a gente tem uma locução adverbial. São duas palavras fazendo o sentido de uma só. E quando, nessa junção de palavras, que vai assumir essa função adverbial, a gente tem a presença de um verbo, a gente não tem mais uma locução adverbial, a gente vai ter uma oração adverbial. Sempre que a gente falar em verbo, a gente tem uma oração. Por isso, o cachorro fugiu quando anoiteceu, esse quando anoiteceu vai fazer essa função adverbial e dentro dessa função, por conta da presença do verbo, a gente vai ter uma oração adverbial. É importante que vocês entendam esses conceitos que vão ser trabalhados posteriormente nas aulas de oração e nas aulas de locução adverbial, mas para a gente saber a diferença. O advérbio é a palavra que vai assumir essa função adverbial. E qual é essa função? Modificar o sentido da palavra que ele está associada, seja um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Bom, a gente também tem que essa classe de palavras são invariáveis, ou seja, o que é que isso significa? Significa que um advérbio ele não vai admitir uma mudança para uma flexão para gênero ou para plural. É diferente de um adjetivo.
E aí é muito importante que vocês prestem atenção, porque uma mesma palavra pode assumir a função de advérbio, mas também pode assumir uma função, por exemplo, de adjetivo, que é o caso da palavra rápido. Quando eu tenho aqui nessa frase, ela corre rápido, ele corre rápido, rápido não variou. Tanto para ela como para ele está mantendo a mesma configuração de palavra. Por quê? Porque aqui ele está assumindo uma função adverbial. Rápido vai ser a forma como ele corre. Da mesma maneira, você poderia substituir por ela corre rapidamente. Também vai estar assumindo uma função adverbial. Quando eu tenho Carolina é rápida, Guilherme é rápido, você percebe que há uma modificação de acordo com o gênero. E quando isso acontece, rápido não é mais um advérbio, ele não está mais assumindo essa função adverbial. Nesse caso, ele está assumindo a função de adjetivo. Rápido agora não é mais a forma como ele correu, mas é a forma, uma característica de Carolina ou de Guilherme, é um adjetivo. Bom, e a classificação? Hoje em dia, os vestibulares eles não cobram tanto mais qual a classificação de um advérbio. Porém, é importante a gente entender a classificação para que vocês possam utilizar, por exemplo, numa redação. Assim, como um exemplo, a gente pode ter aqui advérbios de lugar, advérbios de intensidade. E aqui, por exemplo, por que é importante você ter uma noção de várias palavras assumindo essa mesma classificação? Porque se você tem uma redação e você quer colocar lá, o problema impacta muito a população, quando eu tenho uma variedade de palavras, eu posso agregar valor à minha redação. Eu posso substituir esse muito a população por exemplo, o problema atinge bastante a população, ou o problema atinge demasiadamente a população. Isso já traz um peso diferente ao seu texto. Então, é bastante interessante vocês conhecerem as variedades de palavras com o mesmo sentido, para que vocês possam brincar mais ou usar na construção dos seus textos e enriquecer o seu vocabulário textual. A classificação dos advérbios, além daquelas que já foram ditas, também tem os de modo, que geralmente são os que vão terminar em mente, vai ter essa terminação, os de tempo, os de negação, afirmação e dúvida. Além disso, além da classificação, uma outra coisa importante que vocês entendam com advérbios é os graus do advérbio. E que graus são esses? Bom, a gente tem o grau comparativo, e sempre que eu quero comparar alguma coisa ou alguém, eu vou comparar num sentido de igualdade, num sentido de superioridade ou de inferioridade. Ou seja, eu sempre vou dizer se eu quero comparar algo, ou esse algo vai ser igual, ou vai ser melhor, ou vai ser pior que alguma coisa. Então, nos graus comparativos do advérbio, a gente tem o grau de igualdade, em que sempre você vai encontrar a presença de tão e quanto. Aqui a gente tem uma frase, ele lutou tão bravamente quanto um guerreiro. Ou seja, essas duas palavras é o que vai igualar o sentido daquela frase, vai igualar uma coisa à outra. Neste caso, vai igualar o ele a um guerreiro. O segundo grau comparativo é o grau de superioridade, onde a gente tem Regina estudou mais do que Fernanda. Então, a expressão adverbial que vai estar presente nesse caso vai ser mais do que. A gente está comparando Regina com Fernanda. Se eu tenho mais do que, Regina ela é superior em alguma coisa, em algo do que Fernanda, que é o outro elemento dessa frase. E, por último, a gente tem o grau comparativo de inferioridade. Então, aqui a gente tem como exemplo, Felipe estudou menos do que Regina. Menos do que vai ser a expressão adverbial que vai dar o grau comparativo de inferioridade. Então, sempre que você for utilizar, construir uma frase que vai ser preciso a função adverbial comparativa de inferioridade, você vai ter a presença do menos do que e os elementos que você vai querer comparar. Quando eu tenho o advérbio bem e mal, vão existir formas específicas de fazer o grau comparativo. Diferente dos outros advérbios, que a gente vai utilizar a expressão mais do que ou menos que, no caso de bem e mal, quando eu for substituir isso para fazer um grau comparativo, eu vou utilizar a palavra melhor ou pior. Além do grau comparativo, eu tenho também no advérbio o grau superlativo. E o grau superlativo, a gente vai ter o absoluto ou sintético. O grau absoluto analítico vai ser a presença de um advérbio de intensidade. Por exemplo, muito cedo. Levantei muito cedo. Esse muito é um advérbio de intensidade e ele associado a outro advérbio vai estar trazendo esse grau superlativo absoluto analítico.
Quando eu tenho o grau do advérbio superlativo absoluto sintético, eu vou ter a presença de um sufixo. Sufixo é a terminação de uma palavra. E, nesse caso, o sufixo ele vai ser íssimo. Então, nesse exemplo, a gente tem levantei cedíssimo. O grau diminutivo do advérbio, a gente vai ter a presença de um sufixo, que é essa terminação do inho. Ou seja, aqui, como exemplo, a gente tem Maria mora pertinho de mim. De maneira geral, sobre advérbios, são isso. A gente entendeu hoje o que é um advérbio, que é a função adverbial, que é transferir o sentido do advérbio para outra palavra, é modificar aquela outra palavra que ele está associada, trazer uma circunstância àquela palavra. E essa palavra associada ao advérbio pode ser um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. A gente entendeu um pouquinho que essas palavras são invariáveis, ou seja, elas não vão admitir flexão de gênero ou de plural. A gente entendeu também qual era a classificação dos advérbios e conversou um pouquinho sobre graus dos advérbios. É isso que eu tinha para falar sobre advérbios hoje. Fiquem com a gente vai decorrer um pouquinho sobre locução adverbial e oração adverbial em outras aulas e a gente se vê na próxima.